né? Então, dois exemplos desses sistemas de suporte, o cardiovascular, né? A gente tem que lembrar das variáveis que a gente estudou em fisiologia, né? Então, frequência cardíaca, volume sistólico, quanto o coração ejeta, né, das suas câmaras para cada respiração, né? Então, isso tudo determina o nosso débito cardíaco. O débito cardíaco, ele tende a aumentar conforme aumenta a carga de exercício. O débito cardíaco sai lá em repouso de 5 litros por minuto e no exercício submáximo ele vai lá para 30, 25, 30 litros por minuto, é bastante. Da mesma forma, o resto do sistema cardiovascular também tem diferenças e tem compensações. A pressão arterial tende a subir, principalmente a sistólica, né? Enquanto a pressão diastólica, né, depende muito da atividade, ela pode subir também, ela pode ficar estável, ela pode eventualmente cair, né? E do lado respiratório, exatamente a mesma coisa, né? A captação de oxigênio ela vai aumentando, a ventilação minuto, que é o quanto o sujeito respira, né? Para cada ciclo respiratório multiplicado pelo número de ciclos por minuto, também muda ao longo da atividade física. No começo, o primeiro estímulo mais importante é um estímulo neural, um estímulo mecânico, né? E depois, né, dois estímulos começam a aparecer de forma importante, a temperatura e a variação de pH, né, que diz respeito ao quanto eu estou produzindo de CO2, na verdade, enquanto eu estou exercendo a atividade física. Né? E, por fim, um último sistema de suporte é o neuromuscular propriamente dito, ou seja, a unidade motora, né, o tipo de fibra muscular. A gente sabe que a gente tem composições diferentes para cada músculo, a gente tem predominâncias de uma determinada forma de unidade motora num músculo, num outro músculo de outro. Numa pessoa inteira, a gente tem predominâncias de unidades motoras e cada unidade motora tem a sua especificidade de matriz energética. Algumas são mais glicolíticas, outras são mais oxidativas, né? E da mesma forma, isso vai determinar o reflexo, que tem um componente neural, bastante importante, mas também tem um componente motor, né? Os núcleos supraquiasmáticos e todo o nosso sistema de temporização, a gente já viu que se comunicam e gera sinalização para definição da temporalidade de muita coisa, né? Aqui a gente tem exemplos de modulações hormonais. Aqui, corticosterona, a gente tem isso no cortisol, né? O LH é melatonina, né? Mas também a gente sabe que o nosso sistema de temporização controla, por exemplo, o tônus autonômico, né? Então, quando eu pergunto para vocês, já fiz isso na aula passada, numa das nossas aulas passadas, né? Qual que é a nossa frequência cardíaca normal? Né? A nossa frequência cardíaca normal, de base, varia de acordo com o horário do dia, né? Tem uma frequência, que é a frequência cardíaca simples, lá 60, 100 batimentos por minuto, e eu tenho uma modulação ao longo do dia, né, que grosso modo acompanha a nossa curva de temperatura. Então, o controle autonômico ele é fundamental porque ele vai mexer diretamente lá com as células autoexcitáveis do coração, o que vai modular o débito cardíaco, né? Ele vai mexer também com controle respiratório, tem um acoplamento morfológico e funcional entre esses dois sistemas e, portanto, tudo isso fica sob o comando também do sistema de temporização. A título de exemplo, né, a gente tem nessa curva aqui pressão arterial, frequência cardíaca, né, adrenalina e noradrenalina plasmáticos. O que a gente está vendo aqui? O quanto essas quatro variáveis de extrema importância para o sistema cardiovascular variam ao longo do dia. Né? Então, considerando essa barra aqui, um horário que o indivíduo acorda, vejam que na manhã, né, eu tenho uma sobrecarga cardiovascular bastante grande. Né? Eu tenho um aumento bastante significativo da pressão arterial, da frequência cardíaca, da adrenalina e noradrenalina, né? Ao passo que a tendência de ter um segundo pico lá para o fim da tarde e depois uma queda bastante pronunciada que acompanha, né, a nossa fase de repouso, a nossa fase de sono. Né? Do lado respiratório, né? Vejam essas curvas que a gente está vendo aqui, a gente tem a mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem um pico da função, esse é um pico de fluxo expiratório, que é uma das variáveis importantes para medir a dinâmica ventilatória, né? O quanto o indivíduo, na hora de expirar, né, eu posso medir esse pico, é um aparelho extremamente simples, né, que a gente usa para fazer isso, e o pico de fluxo respiratório, ele, na média da população, vamos considerar no adulto jovem saudável, tá
também na fase da tarde, né? Ao passo que de madrugada eu tenho um mínimo pico de fluxo respiratório. Isso é importante, inclusive, para a gente entender a dinâmica temporal da asma, né? E de qualquer outra forma de insuficiência respiratória, né? Não é à toa que as crianças têm mais crise respiratória, né? No começo da madrugada, né? Uma fase bastante comum. Por quê? Porque não é só o pico de fluxo respiratório, mas a resistência das vias aéreas também está normalmente, naturalmente aumentada nessa fase, então isso mostra uma modulação bastante clara. Isso também vale para a função neuromuscular, tá? Se fizer um simples teste de força, aqui é um teste de pressão com palmar, né? Tanto na mão dominante quanto na mão não dominante, se a gente conseguir olhar a escala aqui, os valores mais altos são atingidos na tarde, né? Isso também vale para força nas pernas, né? E aqui força com a musculatura paravertebral, principalmente lombar, né? A força na extensão do tronco. Tudo isso apresenta, né, mais desempenho, né, mais força no fim da tarde, né? Um trabalho que foi publicado já foi em 2009, a gente está pensando em mais uma década já, né? Mas que foi bastante interessante, foi uma medida com eletromiografia de superfície na musculatura da panturrilha, né, nos 3 grandes músculos, né, o gastrocnêmio medial, lateral e nos sóleos, né, e comparado na atividade tanto voluntária, então esse movimento, né, um movimento de acelerar, ou frear um carro, um movimento de fazer a flexão plantar, né, comparando às 9 da manhã e às 21 horas, né? E o que a gente tem é uma diferença grande, é o que a gente vê aqui no A, né? No perfil dessa curva, né? Ou seja, na pressão, na força voluntária, né? O que a gente tem é nas 21 horas mais força quando comparado às 9 da manhã, né? Obviamente que a gente tem que considerar que isso não vale para todo mundo, isso foi feito aqui nesse experimento, inclusive quando é utilizada eletroestimulação magnética, né, também para gerar reflexo, e o teste do reflexo também mostra que às 21 horas a amplitude do reflexo é maior, né? Então foi um trabalho bastante elegante que foi feito aí já há mais de 10 anos atrás, né? Resumindo tudo, né, parece existir, isso é válido para diferentes formas de atividade física, diferentes formas de exercício, um acordo entre a nossa temperatura central, ritmo da nossa temperatura central e o desempenho. Tá? De uma forma bem geral, cheio de exceção, né? Tem muitas exceções aqui, mas a gente pode considerar que nas fases do dia, né, nas quais a nossa temperatura central está alta, é de se esperar mais desempenho, né? Com exceção de esportes, por exemplo, que exigem uma precisão bastante grande, né, e que costumam ter uma relação muito grande com o tempo de vigília, né? E são esportes que têm um desempenho, tendem a ter um desempenho um pouco depois do indivíduo acordar, né, quando ele está com baixa pressão homeostática de sono, né? Um grupo, né, que é expoente nessa área, trabalhou muito com isso, né, e tem seus descendentes trabalhando até hoje, né, é o grupo da John Moores University de Liverpool. E esses dois autores, o Greg Atkinson e o Thomas Rayleigh, são os grandes nomes dessa área, né, são cultuados ainda até hoje. Eles fizeram, né, inúmeras pesquisas mostrando variações ao longo do dia nos diferentes esportes, com foco muito grande no ciclismo, né, deve ser a paixão de pelo menos algum deles, né, mas mostrando também comparações em efeito de privação de sono, efeito em modulação ao longo do dia, né, no desempenho de diferentes esportes. Só a título de exemplo, né, modalidades esportivas que envolvem precisão, né, que envolvem velocidade, né, elas podem ter modulação ao longo do dia. Aqui está tênis de mesa, né, foi parte dos estudos dessa dupla, né, ainda tem o Waterhouse, que é um outro pesquisador que trabalha com eles também, né, e a natação, né. No final da aula eu vou mostrar para vocês um resultado da Universidade de Stanford, que mudou uma política de sono dos seus atletas para ver modificação no desempenho na equipe de natação e também no time de basquete.
Eu sei que essa imagem é confusa, eu sei que essa imagem parece complicada, mas ela é de um trabalho interessante e mostra, ao longo das 24 horas, vamos pegar só o reloginho que está aqui no meio, né, que é importante, né? Onde é que a gente encontra picos de expressão de diferentes elementos, desde os nossos genes relógio, nas proteínas geradas, né, até variáveis como, vejam aqui embaixo, pressão arterial, né, tem um pico, né, próximo do meio-dia, a gente já viu isso naquele gráfico bem antigo feito, né, frequência cardíaca, olhem aqui a temperatura, né, por volta aí entre 16 e 18 horas na média da população, e vejam aqui performance de 1.000 metros de ciclismo, né, próximo do pico da temperatura. Vejam aqui também o máximo de performance em exercício de resistência, exercício resistido, né, que envolve tanto potência quanto força, né, também no fim da tarde. Há quem diga, né, que o desempenho que a gente pode ter numa academia, né, um exercício simples, resistido, numa musculação, né, esse desempenho vai ser maior quanto mais próximo do fim da tarde a gente conseguir fazer essa atividade, né. Obviamente que aí tem um limite bastante grande, que quanto mais tarde, maior a chance desse exercício físico também afetar o sono, gerando um empurrar do início do sono para uma fase mais tardia, né? O que também pode ser danoso para o nosso organismo, né? Mário, tem uma questão aqui. Diga. Pensando numa reabilitação de um paciente, de acordo com esses estudos, o horário do exercício poderia influenciar na resposta muscular e evolução do quadro clínico do indivíduo? Sim, maravilhosa pergunta, sem dúvida, sim. Essa questão em especial eu lidei, né, no meu trabalho de conclusão de curso, né, que já foi há alguns anos, curso de graduação, né, que já foi há alguns anos atrás, também na década de 90, né, e que eu avaliei a eficiência do procedimento de extubação, né, de pacientes sob ventilação mecânica, né? Então, hoje está muito na moda de novo, né, mas o desmame da ventilação mecânica, a retirada do aparelho e o retorno à respiração espontânea, né? Se a gente for trazer, simplesmente pensando nas matrizes energéticas e no que isso representa para o indivíduo, isso é uma baita sessão de atividade física, né? Um exercício bastante intenso, né, e aí, claro, vital, né? Então, tanto força quanto o aparelho respiratório, ventilatório, quanto cardiovascular, já que nesses substratos a gente tende a ter oscilação ao longo do dia, né, a gente vai ter eficiência, sim, diferente, tanto para o treinamento quanto para a reabilitação. Então, é de se esperar, sem dúvida. Só para vocês terem uma ideia de um exemplo bem simples, né? Aqui a gente tem especificidades sobre horário de treinamento. Então, aqui a gente está pensando em um exercício que é parecido com um leg press, né, feito 6 semanas, 2 vezes ao dia, né. Não vou dar os detalhes aqui do exercício, mas o que a gente tem? Em comparação de um grupo que treinou pela manhã e um grupo que treinou à tarde. Né? Então, após 6 semanas, o que vocês estão vendo aqui nessas barras é o delta, é o quanto aumentou a secção transversa da coxa, né, dos indivíduos submetidos ao mesmo exercício em diferentes fases do dia, tá? E a gente tem um ganho maior do treinamento no fim da tarde, né? Então, isso serve para o desempenho, isso também serve, obviamente, para a reabilitação. O grande problema, gente, é que aqui a gente está lidando com médias da população, tá? Mas a gente tem que lembrar das diferenças individuais, tá? Se eu estou pensando em reabilitação, ou trabalhar muito com, por exemplo, na gerontologia, na geriatria, trabalhar com idoso, tá? O idoso não vai ter um pico de força muscular, um pico de resistência, um pico de potência à tarde, né? É de se esperar que isso aconteça mais cedo, né? Por conta do avanço de fase que é esperado em toda a ritmicidade, em toda a organização temporal, conforme a gente envelhece, né?